Imagina que você hoje tá num trabalho, ganhando seu salário mínimo, precisando pegar umas 2 conduções para você chegar até o seu trabalho. E sempre pensando que, meu Deus, se um dia eu chegar a ganhar 10 mil reais, com toda certeza eu estarei muito mais feliz da vida que eu tenho hoje. Aí você é muito boa. Em pouco tempo, você cresce na empresa. Foi subindo cargos de forma meteórica. E poucos meses depois, chegou no tão sonhado salário de 10 mil reais. Pronto, você passa as primeiras semanas e os primeiros meses muito feliz. Pensando que a vida mudou, que agora você é feliz de verdade. Já tem o seu carro, já consegue comprar suas coisinhas. Só que nos 6 meses, a parcela do seu carro já virou uma rotina. E de carro trabalhar já tá até mais te irritando, porque é tanto tempo no trânsito. Comer naquele restaurante que você só ia de vez em quando, acabou se tornando, o restaurante de sempre. E não é que você voltou a ficar infeliz, é que você se adaptou à referência e agora acha que vai ser feliz se você ganhar 20 mil. Isso é chamado de adaptação hedônica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Andréa Chassiai. Essa semana eu li um artigo pra você. Então deixa eu te explicar como ser uma pessoa com mais repertório e uma pessoa muito mais interessante. Isso muito provavelmente já aconteceu com você. E pode nem ter só a ver com dinheiro, mas achava que numa meta muito incrível, se chegasse nela, ia ser a pessoa mais feliz do mundo, você chega nela e em poucos dias, nem era tudo isso. É como se você tivesse voltado a um estado de normalidade, até de se sentir um pouquinho infeliz. E segundo esse artigo aqui da Abigail Fagan, nós superestimamos o quanto uma conquista vai nos fazer feliz no longo prazo. Depois de um tempo que a gente chega nessa determinada conquista, o nosso cérebro começa a entender que aquilo é normal, já é rotina. E aí nós voltamos ao nosso nível normal de felicidade. E isso se chama adaptação hedônica, tem nome para isso. Não é só que você é uma pessoa constantemente insatisfeita. É a tendência que o nosso cérebro tem de se acostumar com as coisas boas e também as ruins, fazendo com que elas deixem de provocar aquelas primeiras sensações que você sentiu quando conquistou. A adaptação hedônica, ela é um fenômeno de nível de adaptação. É um termo que descreve o quanto nós, seres humanos, nos tornamos insensíveis a novos estímulos. E aí a gente acaba se reajustando a uma linha de base emocional. E voltando essa linha de base, é como se o próximo estímulo, para me fazer feliz, para me fazer sentir muito empolgado, tem que ser mais forte que o último estímulo que você teve para te deixar numa boa sensação. E aí, dentro desse termo da adaptação hedônica, existe ainda a esteira hedônica. É uma metáfora do quanto a gente está sempre correndo atrás da próxima felicidade que vai mudar a nossa vida e que vai deixar a gente muito mais feliz. E aí, nesse artigo, vai sendo discutido como é que a gente poderia estender mais esse tempo de felicidade, de aproveitar a conquista antes de nos adaptarmos? Ou talvez uma forma de desacelerar essa adaptação hedônica. Nesse estudo aqui, eles demonstram que quase 50% do que a gente considera ser a nossa felicidade depende de mim, das minhas escolhas, de onde eu estou, o que eu vou fazer para alcançá-las. E o resto é a genética e o meio aonde você nasceu, cresceu e vive. Ou seja, embora exista uma predisposição genética para dizer o quanto a gente vai ficar feliz e satisfeito com algumas conquistas, e que as circunstâncias aonde eu vou ter essas conquistas também tenham um peso grande, grande parte da nossa felicidade vai ser construída ou prolongada pelas escolhas que eu e você fazemos, repetidamente. E aí eles desenvolvem como a gente pode ter escolhas melhores para atrasar essa adaptação hedônica e curtir por mais tempo as nossas conquistas. Eles explicam que certas atividades estão mais sujeitas à adaptação hedônica. É como se a felicidade que essas atividades me trouxessem, elas se dissipassem mais rapidamente do que outras. Inclusive, alguns deles determinam essas atividades como prazeres. É a tal da recompensa rápida. É uma conquista financeira, é uma cirurgia plástica, uma comida gostosa, uma viagem que você acabou de fazer. É aquela coisa tão boa, sabe aquela coisa, eu me acostumo fácil com o que é bom? Exatamente. Só que você também se adapta na mesma velocidade. É muito bom rapidamente e você já acha aquilo normal também tão rápido. Mas existem outras atividades que nos dão uma sensação de satisfação e felicidade com elas por mais tempo, que seriam as gratificações. É a atividade que eu vou fazendo e que eu não vou percebendo o tempo passar. Muitas pessoas chamam isso de entrar num estado de flow. A gente fica tão envolvido, aquilo vai dando uma sensação de propósito, de bem-estar tão grande, que é como se você nem visse o tempo passar. Então, provavelmente,
São atividades que vão exigir mais esforço, elas vão exigir mais reflexão, elas vão exigir mais a sua presença. Só que o retorno também é muito maior. E aí, quanto mais eu me envolvo com elas, mais eu vou gostando e mais eu vou me sentindo revigorado. As gratificações geralmente estão nessas atividades que muitos de nós chamamos de hobbies ou de passar o tempo, como criar uma arte, aprender uma habilidade, um esporte novo, ou até se envolver em atividades com um propósito maior, mais altruísta, participar de grupos que ajudam pessoas, que ajudam ONGs, que você ali na prática, fazendo essas atividades, não vai te dar um pico de felicidade, um prazer imediato como os prazeres. Mas no longo prazo, é uma felicidade muito mais completa e genuína e até profunda. E se nós nos tornarmos pessoas viciadas em prazeres, nós acabaremos nos tornando aquelas pessoas extremamente insatisfeitas. Elas estão sempre insatisfeitas, porque procuram tantos prazeres, tantas atividades que deem um retorno rápido, que deem uma satisfação rápida, uma alegria rápida, que vão estar sempre se acostumando e sempre levando a régua, sempre insatisfeito. E isso nos torna viciados naquele prazer imediato. Então, aquela pessoa que está sempre comprando, sempre fazendo atividades muito radicais, estão cometendo muitos exageros, buscando o tempo inteiro essa dopamina rápida, essa sensação de bem-estar rápido e nunca se sentindo verdadeiramente feliz. Então, eu trouxe aqui uma lista e aí nesse artigo eles elencam as atividades, as gratificações que deixariam a gente ter uma felicidade mais plena, uma felicidade mais verdadeira e sermos pessoas menos adaptados aos nossos prazeres. Primeiro, não é que você tenha que viver sem prazer, mas você coloca alguns prazeres ao longo do dia. Então, eu gosto de acordar e tomar um bom café. É um prazer imediato. Você vai passar o café, vai sentir o cheiro, é gostoso, pronto, acabou. Eu gosto de comer uma comida boa. Então, você tem que ter prazeres ao longo do seu dia, mas não dá para viver só do prazer. Segundo, quando você começar a se conformar com algum prazer, você vai ter que dar uma variada. Então, por exemplo, eu adoro deitar em lençóis gostosos, eu me sinto bem. Então, você não vai ficar trocando lençol todo dia. Procure saber mais sobre os tecidos, entender como fazer uma cama bem feita, artigos que eu posso fazer, melhorar ali na disposição do meu quarto para me aprofundar nesse prazer. Varie a experiência para que o prazer tenha uma durabilidade na sua vida. Terceiro, certifique-se de ter hobbies, mas não hobbies para performar. É para ser desafiador, porque quanto mais desafiador, mais ele toma o seu tempo, mais ele precisa da sua intenção, da sua presença. E aí, no longo prazo, uma conquista que é mais suada, que é que precisa mais da sua dedicação, tende a durar mais tempo e ser mais prazerosa para você. Quarto, encontre tempo para as outras pessoas. Lembre-se que atividades significativas, elas são muito desafiadoras. Ajudar pessoas, estar com pessoas ao longo do dia, manter uma conversa, só que no longo prazo, você sempre sai de uma conversa se sentindo um pouco melhor, sentindo que ajudou alguém de fato. Quinto, tenha um diário da gratidão. Um dos grandes problemas de se consumir prazeres muito rápidos é também esquecê-los muito rápidos. Porque eles vêm numa velocidade tão grande, aí você se sente bem naquele pico, normaliza e esquece na mesma velocidade. O diário da gratidão é um momento no seu dia onde você agradece por coisas que você até esquece de agradecer. É uma maneira de você maximizar o impacto até de um prazer na sua vida. É ser grato no final do dia. Obrigada por eu ter conseguido dinheiro para pagar um bom restaurante e comer a minha comida preferida. E por último, sempre esteja atento, e para isso você não pode estar distraído, nos seus níveis de felicidade. Se você é uma pessoa que hoje sente que poderia ser mais feliz, que poderia estar se sentindo mais satisfeito, que poderia estar se sentindo mais completo, reserve um tempo para você entender o que poderia fazer sobre isso. Eu poderia estar me sentindo mais feliz, com mais sensação de propósito. Talvez pensar em formas de ajudar outras pessoas, se envolver em algumas atividades, para tentar atingir o seu máximo potencial também de coisas boas da vida. Tenta algo novo, faz alguma coisa que te deixa genuinamente feliz, mas para isso, você não poderá estar distraído. É preciso estar muito presente na nossa vida para ver
o nosso nível de felicidade, o quanto a gente poderia estar sendo mais feliz, mas não está conseguindo ser. Veja, é impossível a gente não passar pelo efeito da adaptação hedônica. Todos nós. A alegria não dura para sempre, o êxtase de algo novo não dura para sempre. Mas certamente, quando a gente se torna mais consciente dos efeitos das coisas boas, das gratificações que eu tenho na vida, a gente passa a enxergar a vida de uma maneira mais positiva. Percebendo, por exemplo, que a sua vida já é boa pra caramba.